que é interessante, há 2 dias atrás, o jornal Folha de São Paulo noticiou que 9 entre 10 brasileiros querem a redução da maioridade penal. Na minha cabeça, imediatamente vieram 2 coisas. Uma, o clássico comercial do sabonete Lux, dos anos 60, que era 9 entre 10 estrelas do cinema preferem Lux. E depois, nos anos 70 para os 80, as frenéticas 9 entre 10 brasileiros preferem feijão. Não é? Mas isso significa que tem um que não gosta de nada disso. Tem um que se alimenta de uma maneira diferente, tem um que se lava de maneira diferente, e tem um, e esse um é bastante grande no caso da redução da maioridade penal, que já está assim, até o limite de argumentos explicitados para dizer que essa é uma medida simplesmente de efeito imediato, de tentativa de resposta a uma situação de insegurança que as pessoas sentem no país, insegurança de todos os níveis, né? Policial, insegurança de monitoramentos, insegurança econômica, fragilização geral, ou seja, um cidadão completamente anêmico, porque quanto mais você esbraveja ou sussurra, melhor dizendo, que você não tem segurança, não é? Menor a sua capacidade de pensar, de inventar, de dar margem a outras possibilidades para se lidar com as infrações que são cometidas por jovens. Se do ponto de vista estatístico é irrelevante o percentual de jovens que cometem infrações, irrelevante ao ponto de ser quase que traço, 0. Do ponto de vista político, todos nós estamos novamente assistindo, não é? A repetição constante de que é preciso reduzir a maioridade penal para que a sociedade tenha mais segurança, para que não tenhamos jovens que no futuro se transformem em, aspas, criminosos adultos, fecham aspas, uma sociedade que consegue administrar a sua cota de segurança. Como é mais do que sabido, o sistema penal não tem capacidade para responder a todas as infrações que são cometidas numa sociedade. Obviamente, ele funciona pelo princípio da seletividade. Tanto seletividade de quais são as infrações que ele privilegiará para penalizar, quanto também quais são os sujeitos que cometem infrações que deverão ser penalizados. Não é? Então, no geral, isso sempre acaba recaindo, e isso já é quase um lugar comum, em população pobre, negra, migrante, habitante de periferia, etc., que todo mundo sabe. Inclusive os 9 entre 10 que pedem mais segurança e redução da maioridade penal, que vivem na periferia, que vivem naquela situação, que sabem por que aquelas pessoas cometem essas infrações, não é? Sejam elas decorrentes de furto e roubo, que isso é próprio da sociedade capitalista, seja mais recente o índice que é apresentado de infrações derivadas do tráfico, não é? Sendo que sempre, quando se fala de tráfico de drogas, só conseguem situar esses mesmos jovens pobres, pretos, miseráveis, que vivem nas periferias de São Paulo, como sendo agenciadores do tráfico, não é? E claro que todos esquecem o papel dos bancos, não é? Quem lava dinheiro do tráfico não é a máquina de lavar roupa, que você tem na sua casa, não é? Nem a sua máquina de lavar louça. Tá certo? Quem lava dinheiro do tráfico só pode ser o banco. E toda a perpetuação desse combate moralista com relação ao tráfico, não é? Ele apenas repercute na dinâmica da indústria bélica, não é? Porque ela precisa produzir armas, precisa ter tráfico de armas também, precisa ter tráfico de mulheres, etc.
De maneira que falar da redução da maioridade penal é uma grandíssima balela, mas que, do ponto de vista político, se tornou um problema que não é de hoje. As forças conservadoras querem essa redução da maioridade penal há muitos anos, e se tenta isso há muitos anos. Não é? Estrategicamente, essa questão voltou à tona, não é? Com uma liderança conservadora, que é, inevitavelmente, resultado da coalizão governamental. Tá certo? Então, nós precisamos ter claro que esse não é um problema que apareceu na cabeça de um sujeito conservador, idiota ou retrógrado, ou o que quer que seja. Isso apareceu como resultado da coalizão, que deixou até o partido majoritário no governo numa situação delicada, porque não é a favor da redução. Mas aí teve que negociar com a oposição, com os setores de coalizão, etc., para ver o que faz com isso. Não dá certo em nenhum lugar do mundo redução de maioridade penal. E não é uma discussão meramente constitucional. Não é? É uma convenção. Não tem outra melhor. Não é? Se você reduz para 16 anos, ou se você não altera o dispositivo constitucional, mas você altera apenas a penalização aos menores de 16 anos que cometeram chamados crimes hediondos, não é? Você vai ter aí com o quê? Primeiro, um processo de ampliação da chamada indústria da construção civil, porque serão necessários presídios para jovens adequados a essa faixa etária, visto que não há a possibilidade e é inviável transferi-los para a prisão de adultos. Não é? Isso provocará um crescimento da produção de presídios, ainda maior do que já houve nos últimos 15 anos, não é? E que são prisões que são geralmente construídas em municípios com déficits e que devem, então, alavancar a economia desses municípios. E por meio de uma diversificação do comércio em função da prisão, e também alavancado através da peregrinação, não é, dos familiares que vão fazer essas visitas, não é, com ônibus, supermercados, etc., etc. Mais do que isso, além da construção civil, além da dinamização do município, você tem a produção de emprego útil. Não é? Então, você vai criar mais empregos para funcionários, para carcereiros, para os profissionais das humanidades, de um modo geral, para os profissionais da engenharia e assim sucessivamente. E além de todos esses profissionais que estarão dentro dessa gestão, eu tenho também o quê? A dinamização da indústria de monitoramento. Não é? Porque precisa ter câmeras, precisa ter uma série de dispositivos eletrônicos hoje para controlar a vida dentro da prisão. Basta isso? Não, ainda precisa ter as ONGs, os institutos, as fundações que vão participar dessa cogestão compartilhada, no sentido de compreender a personalidade, programas de reeducação, fiscalização de direitos humanos, blá, 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 blá. Desculpe. Ou seja, trata-se de um negócio social. Isso chama-se negócio, que é o que a razão neoliberal exige hoje em dia. Não é? O neoliberalismo tem... A questão da seletividade penal para o neoliberalismo é profunda, é claríssima. Não é? E quanto mais você pede segurança, isso é muito interessante, né? Quanto mais você pede segurança, mais o sistema se diversifica. Então, você tem o quê? Para o sujeito, precisa, melhor dizendo, é necessário mais penalização para os chamados crimes de colarinho branco, crimes de corrupção, crimes de políticos envolvidos, etc. Ok, mas esses sujeitos não nasceram para habitar a prisão. Não é? Então, cria-se um dispositivo interessantíssimo que chama-se delação premiada, não é? Através do qual o sujeito negocia a sua pena, passa uma temporadazinha leve na prisão dentro da ala especial
e depois vai para a sua prisão domiciliar, para a sua vida cotidiana, porque, afinal de contas, é uma pessoa que não é um perigo para a sociedade. Perigo para a sociedade é aquele garoto que vive na periferia, que é imigrante, que é negro, tudo que eu já falei. Não é? Então, se não é, no nosso conhecido geral, uma situação de delegacia, que alguém é torturado para delatar alguém envolvido na infração, ou se é acuado moralmente para delatar, isso vira a expressão alcaguete. Mas no plano superior da produção das infrações, chama-se delação premiada. Então você vê, há também uma estratificação, não é? No sentido de que a prisão não é feita para todo mundo. O Código Penal não é para todo mundo. O rebaixamento da maioridade penal não é para todo mundo. Não é? Mas que ele produz benefícios para essa outra clientela, você não tem a menor dúvida. Tá certo? Então, a coisa que mais me surpreende ultimamente é como que os pesquisadores, os intelectuais, os políticos que têm uma certa clareza em relação à questão da maioridade penal se transformaram nesse um. Dos 9 entre 10 brasileiros, ele virou o 1. E numa democracia que só pensa pelo majoritário, não é? Ela tende a se transformar na tirania da opinião pública, ou melhor dizendo, na tirania da massa constituída pelas mídias, não é? Cujo destino perigoso não é mais só o pequeno fascismo, é um grande fascismo. Não é? Então nós temos que estar atentos para essas coisas. Não há evangelho que segura isso. Não há. Não é? Porque todas as situações fascistas, nazistas, ditatoriais, de um modo geral, sempre os evangelhos fizeram olhos, como é que chama? Vista de olhos para isso. Eventualmente, você tem alguém que desponta disso, no meio disso e produz uma situação de contraste significativo, como a gente teve em São Paulo, D. Paulo Evaristo Arnes, que também no começo era completamente favorável, não é, à tal da Revolução, etc. Mas que no decorrer, ele é um homem admirável, não é? Porque se reviu. Será que esses 9 entre 10 não têm condições de se rever? Hoje eu diria para você que não tem. Nenhuma. Nenhuma. Talvez a tendência seja transformar em 9.3, 9.4, entendeu? Porque a paranoia da insegurança, ela é cada vez mais solidificada, fincada, transformada em cotidiano de cada um. Então, essa molecada vai servir do quê? De produção, novamente de produção de empregos úteis, de novos seminários e simpósios chatíssimos e intermináveis, aonde não se para pensar em nenhum momento se é possível lidar com a infração de jovens sem prisão. Essa é a discussão que esse 1 entre 10, ou parte desse 1 entre 10, não é? Poderia ser ouvido socialmente. Mas não há mídia nenhuma interessada nisso. Nenhuma. Mídia impressa, mídia televisiva, mídia eletrônica, não existe. Porque as pessoas já se acostumaram de tal forma à cultura da penalização, não é? Ou do castigo, que elas não vão realmente estar interessadas em alterar o rumo dessas coisas. Não é? Você já começa dentro de casa, não é? Com a história de como é que eu ponho limite para essa criança, de vez em quando tem que descer a mão na cara, não é? Há essa autoridade legítima do pai de bater, desde que ele não espanque, porque senão aí torna-se maus tratos do ponto de vista jurídico, etc. Isso é terrível. Quer um exemplo mais ainda terrível do que isso? É o que se passa com a penalização. Porque a racionalidade neoliberal, ela propõe o seguinte: penalizar mais e melhor.
Então, como é que você penaliza mais e melhor? Para aqueles que cometem uma infração elementar, etc., você tem uma série de penalizações que vão desde serviços à comunidade, não é? Liberdade assistida. O Estatuto da Criança e do Adolescente ele é pródigo nisso. E desde que ele foi instituído em 90, ele alerta que a internação deveria ser em último caso. O conjunto de juízes e promotores que operam nessa área da vara da infância e da juventude, a mentalidade deles ainda é uma mentalidade do antigo Código de Menores. Sejam eles jovens, sejam eles idosos. É raríssimo você dar de cara com um juiz ou com um promotor que tenha uma fineza para evitar a internação. Não é? Se você não tiver um certo monitoramento disso, eles se entopem mesmo. A Fundação Casa de Garotos e Garotas. Não é? O advogado dativo, na maioria dos casos, é um burocratazinho kafkiano. Não é? Claro que você tem os meninos e as meninas muito interessantes que combatem, mas são também aqueles 9, 1 para 10, entendeu? Mas eles existem, eles tentam bloquear, eles não podem, não tem como falar, como se expressar. Esses meninos precisam falar, esses jovens que estão querendo obstruir a internação. Não é? Mas mesmo que você consiga obstruir ao máximo a internação, você tem uma variedade de penalizações hoje em dia, não é? Que é impressionante. E essas várias penalizações produzem programas financiados por empresas, por bancos, por fundações, por institutos. Em alguns deles, os próprios chamados infratores são responsáveis por vigiar os outros. Quer dizer, é uma sociedade de monitoramento enlouquecida e que não consegue nem assim ter uma resposta favorável à redução das chamadas infrações. Então, além de todo esse bruto arsenal, não é, que você tem de produção, de penalização e de empregos úteis, agora você terá essa versão, não é, do regime disciplinar diferenciado, não é, para menores de 16 a 18 anos. Quer dizer, a discussão se deve ficar em 18, 16, isso é uma bobagem. Já não se discute, deixa aí na Constituição, não é, e ponto final, enquanto a gente não conseguir acabar com a prisão para jovens. Isso é um absurdo. Todo mundo que tem filho e que fala esse monte de besteira na rua, responde sondagens, faz passeatinha, relâmpago, bate panela, etc., todo mundo tem filho. Todo mundo foi jovem. Não é? Quem é que tem a cara de pau de dizer que nunca cometeu uma infração? Não é? E quem é que vai ter a cara de pau de dizer assim, eu nunca fui pego porque eu não sou o alvo da penalização. Eu não sou o alvo. E quando é pego, tem psicólogo, tem advogado, tem um monte de gente que já se envolve, você tem como recrutar para evitar a internação ou coisa que o valha. É um absurdo, né? C'est la vie, né, cara? C'est la vie. E como você acha que a gente pode enriquecer esse debate e contrapor essa pauta conservadora atual? Você acha que os movimentos sociais, os movimentos sindicais... Você acha que é só conservadora? Eu não acho. Eu não acho que 9 entre 10 brasileiros são conservadores. Eu não acho mesmo. E eu não estou falando eu acho por achismo. Não é? Porque todas as pesquisas mostram que há um leque muito grande, não é? Um espectro muito grande de várias concepções de mundo que não são conservadoras que estão em jogo. Mas por que é que em todas elas, da direita à esquerda, a crença na punição é fundamental? Isso é uma pergunta para fazer para as lideranças políticas,
não é? Os intelectuais, não é? Por que só podemos educar as pessoas pelo princípio da recompensa e da punição? Não é? Que os cientistas políticos estadunidenses, não é, partam desse princípio para definir o que é politização, que deve começar nas crianças, eu entendo. Não é? Que os cientistas políticos do Brasil que mimetizaram isso também respondo, eu também compreendo. Não é? Mas que uma pessoa que já foi jovem, não precisa ter título, não precisa ter nada, não é? Uma pessoa que já foi jovem não consiga pensar o que é esse momento da vida de qualquer um, não é? É o que me deixa mais admirado. Não é? Tudo tem que ser punição, tudo tem que penalizar mais. Então, como é que você me pergunta, como é que se conscientiza? Eu não sei, porque eu não faço parte dessa fábrica, ou desse escritório, ou dessa empresa que produz consciência, entendeu? Eu faço parte de uma série de forças que lutam para acabar com a prisão. Eu não tenho nenhum problema de colocar isso. Nenhum. Eu sou um sujeito que estou vinculado diretamente ao abolicionismo penal. Não é só a prisão de jovens, é a prisão de adultos também, mas é que hoje, do ponto de vista estratégico, nós devíamos pensar que soluções educativas num país que se diz a pátria educadora, não é? Ela tem para me dar que não seja castigar. Não é? Quais seriam as alternativas? Assim? O que poderia ser? Não se trata de uma alternativa, porque se trata de acabar com a prisão. A alternativa é isso, né? Eu posso fazer mais penas e melhores, posso fazer penas no regime semiaberto ou aberto, são tudo alternativas. Tanto é que se chama para adulto penas alternativas, não é? Apesar que para jovens eles resolveram chamar isso de medida socioeducativa. Isso é a mesma coisa, é pena do mesmo jeito, não é? Como é que você pensa isso? Isso depende, primeiro, de uma disposição sua, não é? De abolir o castigo dentro de você, para começo de conversa, que não é fácil. Porque você, eu, todos nós, um garotinho de 5 anos está sendo educado para ser uma pessoa bem resolvida na vida, se conseguir obter mais recompensas do que punições. Não é? Ou, como diziam os utilitaristas, obter mais prazer do que dor. Não é verdade? Não é isso? A mentalidade utilitarista própria do capitalismo. De modo que a gente teria que ter uma situação propícia para discutirmos como é que a gente pode encontrar soluções para isso. E pode, mesmo com juiz, com promotor, com psicólogo, assistente social, etc. É só a gente, antes de mais nada, dissolver a figura do sujeito que perde a voz, não é? Porque a voz de que comete a infração ou do suposto réu, não é sempre sequestrada pelo sistema. É só você trazer para junto da situação problema, como nós gostamos de falar, não é? As pessoas envolvidas. E que modos, que respostas nós podemos dar a cada caso que não seja a internação. Ora, pessoas tão bem formadas, cheias de títulos, certificados, erudição e competência, não é? Precisam se esforçar a fazer algo mais do que aplicar artigo do código ou convencionais conceitos obsoletos, não é? Para um garoto ou uma garota que está vivendo uma situação problema. Às vezes, nós, pais de jovens de classe média, ou mesmo pobre, ou das classes abastadas, por N razões nós conseguimos entrar num processo de conversação interessante com esses jovens, né? E às vezes entre eles mesmos, em que essa
a infração muitas vezes acaba sendo percebida como parte de um jogo lúdico. Quer ver para mim o que é um jogo lúdico? Fazer arrastão na virada. Todo mundo sabe que vai ter polícia pra cacete. O que essa molecada resolve fazer arrastão na virada? Não é? Tem de tudo na virada cultural. Tem de tudo aí. Pode ter organização de quadrilha, etc. Mas tem coisas que são de jovens mesmo. Quem pega mais, não é? Quem vai levantar mais iPad, quem vai pegar mais não sei o quê. Tem um jogo meio lúdico. Você pode até dizer assim, é um jogo perverso. Porra, mas você vive numa sociedade capitalista? Você quer que as pessoas joguem o quê? Eventualmente elas não suportam e jogam os filhos pela janela, não é? Matam os filhos com barbitúricos que elas tomam, não é? Elas expressam o insuportável na vida delas contra um corpo mais frágil. Porque a criança e o jovem, eles, queiramos ou não, eles colocam para nós na cara, eventualmente, constantemente, o que é a liberdade. Tudo que você está confortável na vida, não é? Ele produz desconforto, ele incomoda, ele perturba. E de tanto que ele perturba, já tem um conceito hoje em dia que é de transtorno para esses jovens que são muito questionadores, tem o conceito de transtorno para o qual a psiquiatria e a pediatria distribuem fartamente as suas receitas de tarja negra para os pais conterem essas crianças, como se elas tivessem nascido assim, como se elas tivessem sido um produto natural. Eu não sei até que ponto a biologia ou a bioquímica, não é, tem, vamos dizer assim, tem princípios demonstrativos a serem demonstrados de uma maneira tão incisiva com relação a isso que se chama transtornos, não é? Mas eu sei que eu já fui moleque, na época eu era moleque, não tinha transtorno, não é? Tinha as crianças impossíveis, indisciplinadas, não é? Que perturbavam o tempo inteiro. Tinha isso. E muitos deles, hoje, ou há muito tempo, já se tornaram grandes defensores da ordem, bombeiros, e não mais incendiários, etc. Ou seja, por que uma parte da sociedade olha para os seus próprios filhos de um jeito completamente diferente que ela olha para o filho do outro? Não é? Coisas para pensar, ok?